Graciele Lacerda acordou com um sobressalto. O celular vibrava sem parar, iluminando o quarto escuro com flashes frenéticos, como se anunciasse uma tragédia iminente. A cada segundo, novas notificações explodiam na tela. Mensagens, ligações perdidas, marcações, comentários histéricos. Ela sentiu o estômago afundar antes mesmo de tocar no aparelho. Algo estava muito errado. Muito além do que qualquer crise comum de internet poderia explicar. Quando finalmente desbloqueou o telefone, a primeira imagem que apareceu fez seu corpo gelar. Um print antigo, tão antigo que ela mesma havia esquecido que existia. Mas ali estava ele, espalhado por páginas de fofoca, perfis anônimos e contas verificadas, acompanhado de milhares de comentários furiosos. As suas próprias palavras, escritas anos atrás, agora expostas ao mundo inteiro, frias, debochadas, calculistas. Falas sobre Zilu Godoy, estratégias sobre Zezé, planos que ela jamais imaginou que veriam à luz do dia. O coração de Graciele começou a acelerar de um jeito descontrolado. Cada novo print parecia ainda pior que o anterior. As redes sociais estavam em colapso. O nome dela nos assuntos mais comentados do país. Memes, vídeos, montagens, discussões acaloradas. A narrativa fugia completamente do seu controle. E no meio daquele turbilhão, a pior notificação de todas apareceu. Zezé está online. Ela congelou. Do outro lado da cidade, Zezé de Camargo encarava a mesma enxurrada de prints, mas com um silêncio que doía. Ele havia cancelado compromissos, desligado entrevistas, deixado o telefone sobre a mesa sem conseguir tocar. A cada frase exposta, mais um pedaço de sua confiança era arrancado. Ele não respondia a ninguém, só respirava fundo, como quem tenta segurar um mundo que está ruindo. E naquele exato momento, antes mesmo de qualquer explicação, qualquer defesa, qualquer palavra, o casamento deles já estava quebrando, um estilhaço por vez. Se você está chegando agora, respire fundo, porque a história que envolve Graciele Lacerda, Zezé de Camargo e Zilu Godoy tomou proporções que ninguém imaginava. O que começou como um simples despertar em uma madrugada qualquer acabou se transformando em um dos maiores colapsos digitais da última década. Imagens antigas voltaram à tona, mensagens privadas foram expostas ao público e a vida de uma das influenciadoras mais comentadas do país mudou completamente da noite para o dia. Hoje você vai entender tudo o que aconteceu e por que esse escândalo ainda está longe de terminar. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa muito importante para fortalecer nosso conteúdo. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo. É sempre especial saber até onde essas histórias chegam e quem está acompanhando cada detalhe dessa trama. Participa com a gente e deixa sua marca nos comentários. Agora, voltando ao caos daquela madrugada, enquanto o país acordava com os prints em todos os cantos da internet, a vida de Graciele simplesmente desmoronava. Nos bastidores, marcas suspendiam contratos, influenciadores comentavam indiretamente, e fãs se dividiam entre choque e indignação. A sensação geral era de que algo muito maior do que prints vazados havia começado a se revelar. Um lado até então desconhecido, oculto atrás de stories perfeitos e vídeos de rotina cuidadosamente editados. Com a repercussão crescendo, começaram também as especulações. Quem teria guardado aquelas conversas por tantos anos? Quem estava por trás do vazamento? Por que agora? E, principalmente, como Zezé reagiria a tudo isso? A resposta para essa última pergunta surpreendeu até os fãs mais atentos. Prepare-se, porque a partir de agora vamos reconstruir, passo a passo, os momentos mais tensos, dolorosos e decisivos dessa história. Desde o primeiro print vazado até o impacto devastador que ele causou em uma das famílias mais conhecidas do país. Acompanhe cada detalhe. Aqui, nada será deixado de fora. Graciele Lacerda despertou sem entender por que o silêncio da madrugada
havia sido substituído por uma avalanche de vibrações constantes no celular. A tela piscava com notificações sucessivas, como se o mundo inteiro tivesse decidido chamá-la ao mesmo tempo. Ainda meio sonolenta, ela levou a mão ao telefone, acreditando que fosse apenas algo trivial. Mas assim que desbloqueou a tela, o choque veio como um golpe seco no peito. O primeiro print exposto mostrava uma conversa de 2014, um período sensível na vida de Zezé de Camargo e de toda a família. Nas mensagens, a versão dela, vaidosa, irônica, calculista, aparecia nua e crua, sem filtros, sem maquiagem, sem a suavidade das redes sociais. Comentários debochados sobre Zilu Godoy saltavam aos olhos, deixando evidente um tom que contrastava brutalmente com a imagem pacífica que Graciele cultivava publicamente. Em poucos minutos, Graciele começou a perceber que não se tratava de um único print. Eram dezenas, cada um mais comprometedores que o outro. Frases sobre controlar a narrativa, estratégias para se posicionar melhor ao lado de Zezé e até comentários frios sobre o momento frágil que ele vivia na época. O tipo de conteúdo que ninguém imagina ver publicado, muito menos viralizando na internet em plena madrugada. Enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo, as redes sociais já estavam em chamas. Perfis de fofoca dissecavam cada trecho, influenciadores comentavam em lives improvisadas e internautas produziam montagens combinando seus stories atuais com as mensagens antigas, apontando contradições e incoerências. O nome de Graciele ocupava o topo dos assuntos mais comentados com velocidade assustadora. O público incrédulo compartilhava os prints como se fossem provas de um crime emocional. Muitos afirmavam que sabiam que algo não batia, enquanto outros resgatavam entrevistas antigas, dizendo que a postura dela sempre pareceu calculada. Pela primeira vez em anos, a imagem impecável da influenciadora se desfazia diante dos olhos de milhões. E nada poderia desacelerar a queda. Enquanto isso, jornalistas de portais começaram a publicar matérias emergenciais ainda antes do amanhecer. A narrativa se espalhava sem misericórdia. Prints antigos expõem verdadeiro lado de Graciele. Mesmo sem contexto completo, o julgamento público já estava formado. E a cada minuto surgiam novos trechos de conversas, como se alguém tivesse guardado tudo exatamente para esse momento. A gravidade da situação aumentou quando alguns usuários afirmaram ter mais capturas em sua posse, sugerindo que ainda não era nada perto do que estava por vir. Essa promessa silenciosa de novos vazamentos fez com que o escândalo ganhasse ainda mais força. Não era apenas um deslize, nem um erro isolado. Soava como uma construção de anos vindo à tona. Ao ver tudo aquilo, Graciele sentiu uma mistura de pânico e incredulidade. Como alguém teria guardado conversas tão antigas? Por que agora? Por que daquela forma? Seu coração batia forte, as mãos tremiam e o medo começava a se transformar em desespero. Ela tentou responder algumas mensagens, mas não conseguiu formular palavras coerentes. A sensação de controle, algo que ela sempre cultivou com tanto zelo, desapareceu. A vida perfeita mostrada nos stories, os sorrisos ensaiados, as frases motivacionais. Tudo parecia ridiculamente frágil diante dos prints expostos. A máscara digital estava se quebrando em público, e cada novo compartilhamento era mais um estilhaço atingindo sua reputação. E enquanto Graciele tentava respirar em meio ao caos, uma verdade se tornava impossível de ignorar. Aquilo não era apenas um ataque, era um acerto de contas. E seria apenas o começo de uma tempestade que devastaria sua imagem, suas relações e a estrutura do casamento que ela acreditava manter sob controle. O vazamento dos prints não era o escândalo, era o estopim. Nas primeiras horas da manhã, quando o escândalo já havia tomado proporções irreversíveis, Zezé de Camargo permaneceu sentado na sala de sua casa, olhando fixamente para o celular como quem encara um abismo.
Os prints se acumulavam diante de seus olhos, cada frase parecendo um golpe direto na confiança que ele depositara em Graciele. Ele não conseguia reagir, não conseguia falar, apenas sentia uma mistura pesada de decepção, cansaço e incredulidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu desligar emocionalmente do mundo. A equipe de Zezé tentou contato diversas vezes. Produtores insistiam para que ele confirmasse entrevistas, compromissos e gravações marcadas. Mas ele cancelou tudo sem dar explicações. Sua única resposta era um breve: "Não vou." Amigos próximos, percebendo o silêncio anormal, também tentaram ligação, sem sucesso. Ele não tinha forças para explicar o que estava sentindo. Não naquele momento. Vanessa Camargo, ao acordar e ver o turbilhão nas redes sociais, não publicou nenhuma palavra. Não disse nada oficialmente, não deu entrevistas, não fez comentários diretos. Mas sua reação veio de uma forma muito mais poderosa. Curtidas. Curtidas estratégicas em posts que falavam sobre caráter, verdade e máscaras sociais. Interações sutis que acenderam ainda mais as especulações do público. Bastou isso para que seu nome também subisse nos assuntos mais comentados. A família Camargo, acostumada a lidar com polêmicas, dessa vez escolheu o silêncio absoluto. Nenhuma nota oficial, nenhum pronunciamento, nenhuma defesa. O silêncio, porém, dizia mais do que qualquer declaração. Para o público, esse comportamento deixou claro que algo realmente grave estava acontecendo nos bastidores. E sem perceber, cada membro da família alimentava o clima de tensão que já dominava a internet. Amigos próximos revelaram que Zezé passou horas andando pela casa, sem conseguir se concentrar. Ele relia os prints, tentava assimilar, tentava entender como aquelas palavras poderiam ter sido escritas pela pessoa com quem ele dividia a vida. Não era apenas exposição pública, era algo íntimo, profundamente pessoal. E ver isso viralizar para milhões de pessoas o atingiu de forma devastadora. A equipe de imprensa de Zezé começou a ser pressionada por jornalistas. Pediam um posicionamento urgente. Queriam saber se o casal continuava junto, se haveria alguma explicação. Mas ninguém tinha respostas. Ninguém conseguia prever como Zezé reagiria. E mais do que isso, se ele teria condições emocionais de se pronunciar naquele dia. A fragilidade dele era preocupante. Enquanto isso, os seguidores de Zilu Godoy começaram a inundar as redes com mensagens de apoio. Muitos marcavam Vanessa e até Igor Camargo, perguntando se eles estavam bem, se tinham algo a dizer, se sabiam da origem do vazamento. Mas tudo permaneceu envolto em um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que ampliava a curiosidade e dava ainda mais força ao escândalo. Nos bastidores, alguns amigos relataram que Zezé fechou a porta do escritório e permaneceu lá por horas, sem permitir que ninguém entrasse. Em seu semblante, não havia raiva, havia tristeza. Uma tristeza profunda, cansada, que vinha de dentro. Como se o peso de anos de exposição, pressões e conflitos familiares tivesse encontrado um novo ponto de ruptura. O impacto emocional foi tão grande que quem esteve próximo dele naquele dia afirmou que Zezé desapareceu de si mesmo. Não havia respostas, planejamento ou qualquer tentativa de crise controlada. Apenas um homem tentando processar uma dor que não esperava sentir novamente. A dor de ser exposto, de ser enganado, de ter sua intimidade colocada em julgamento público. E enquanto isso, lá fora, o mundo observava em silêncio. A reação da família Camargo, ou a ausência dela, se tornava combustível para discussões, teorias e análises. Um silêncio que doía mais do que qualquer palavra e que deixava claro que a ferida aberta pelos prints era muito mais profunda do que qualquer um imaginava. Enquanto a internet fervia com teorias e julgamentos, uma dúvida pairava no ar, como uma sombra inquietante. Quem havia guardado aquelas conversas por tantos anos? A resposta começou a ganhar forma apenas horas depois,
quando um jornalista conhecido por seu faro investigativo publicou uma nota bombástica em seu portal. Segundo ele, os prints não eram obra de hackers, tampouco fruto de invasões modernas. Eram relíquias digitais preservadas com intenção, e por alguém muito próximo de Graciele. A matéria apontava o nome de uma ex-amiga, uma mulher que anos atrás circulava nos mesmos ambientes, trabalhava nos mesmos eventos e compartilhava confidências com a influenciadora. De acordo com o jornalista, essa ex-amiga teria se distanciado de Graciele após desentendimentos pessoais, brigas internas e uma disputa silenciosa por espaço e influência. O rompimento, que na época pareceu apenas mais um afastamento comum, escondia uma mágoa que agora transbordava. Essa mulher teria guardado cada print, cada conversa, cada registro digital, esperando o momento perfeito para retaliar. E o momento chegou. Segundo fontes, ela entregou tudo a um perfil intermediário que se encarregou de divulgar o material em plena madrugada, garantindo que, ao amanhecer, não houvesse mais como apagar, justificar ou conter o estrago. Era vingança pura, crua e calculada. O jornalista ainda revelou que esses prints já haviam sido mencionados em rodas de conversas privadas no passado, mas sem nunca virem à tona. Muitos não acreditavam que existiam. Achavam se tratar de exageros, rumores ou fofoca de bastidores. Mas agora, ali, diante de todos, cada frase antiga ganhava vida, se transformando em prova concreta do que antes era apenas especulação. A revelação chocou o público, mas também trouxe uma sensação perturbadora. Se uma ex-amiga era capaz de guardar conversas por tantos anos, o que mais poderia existir? Quais outras mensagens poderiam ter sido salvas? Havia mais material esperando o momento certo para surgir? A história adquiria contornos ainda mais inesperados. Foi nesse clima de tensão crescente que Zilu Godoy fez sua primeira manifestação pública. Discreta, indireta, mas poderosa. Em seus stories, ela publicou uma imagem simples, com fundo neutro, e a frase: "A verdade pode demorar, mas sempre encontra uma forma de aparecer." Bastaram poucos minutos para que a publicação chegasse a milhões de pessoas. A mensagem de Zilu viralizou instantaneamente. Comentários se multiplicaram, influências compartilharam, páginas de notícias replicaram. Para muitos, aquela frase era uma confirmação silenciosa de tudo o que estava sendo exposto. Era como se a ex-esposa de Zezé encerrasse anos de acusações indiretas com uma única sentença. Elegante, assertiva e devastadora. A postura dela contrastou com o caos que envolvia Graciele. Enquanto a influenciadora tentava justificar o inexplicável, dizendo que os prints eram coisas antigas tiradas de contexto, o público parecia cada vez menos disposto a acreditar. A origem do vazamento, agora revelada, tirava qualquer força da tese de manipulação. Nos bastidores, fontes próximas afirmaram que Zilu não pretendia fazer novos comentários. Aquela frase era tudo o que ela gostaria, ou precisava, dizer. E, curiosamente, foi o suficiente para que o público a colocasse no centro do apoio emocional e moral dessa história. A verdade sobre a origem dos prints serviu como uma peça-chave no quebra-cabeça, que já vinha se formando desde a madrugada. O escândalo, antes apenas um choque digital, agora tinha nome, motivo e história. E com isso, a crise ao redor do casal Graciele e Zezé atingia um novo patamar, mais profundo, mais pessoal e muito mais difícil de contornar. Enquanto o escândalo tomava forma pública, dentro da casa de Zezé de Camargo acontecia um drama ainda maior, silencioso, íntimo e devastador. O cantor, abalado emocionalmente, passou o dia inteiro evitando qualquer aproximação. Ele não discutiu, não cobrou, não buscou explicações. Seu silêncio era mais doloroso do que qualquer palavra dura. Para quem o conhecia bem, aquilo era o sinal mais claro de que algo havia se quebrado por dentro. Graciele tentou contato diversas vezes.
Bateu na porta do escritório, mandou mensagens, deixou áudios longos tentando justificar, explicar, contextualizar. Mas nada chegava até ele. Zezé simplesmente não respondia. Não era raiva, era decepção. Uma decepção profunda, do tipo que desmonta a estrutura emocional do relacionamento. Ele só conseguia pensar em como aquelas palavras antigas se tornaram munição nas mãos do público. E pior ainda, como tudo aquilo havia sido escrito por quem dividia a vida com ele. A equipe de Zezé, preocupada com a repercussão, tentou convencê-lo a fazer um comunicado oficial, algo para acalmar o público, controlar danos, aliviar a pressão. Mas o cantor rejeitou todas as sugestões. Eu não consigo, repetiu para um dos produtores. A ideia de defender ou justificar qualquer coisa naquele momento parecia insuportável para ele. Ele não queria falar com o público. Ele queria entender o que estava acontecendo com a própria vida. Nos corredores da casa, o clima era pesado. Funcionários evitavam qualquer contato visual, temendo interferir em um momento tão delicado. A sensação geral era de que o casal vivia em duas dimensões completamente separadas. Graciele, ansiosa para minimizar o escândalo, tentando reorganizar sua narrativa. Zezé, mergulhado em um abismo emocional que ninguém conseguia alcançar. Amigos próximos tentaram conversar com ele, aconselhando calma, paciência, diálogo. Mas Zezé permaneceu firme no distanciamento. A confiança, para ele, havia sido ferida de um jeito difícil de reparar. As mensagens expostas mostravam não apenas ironias, mas também estratégias que pareciam revelar um lado manipulador que ele não queria acreditar que existia. Era como se ele tivesse descoberto uma pessoa completamente diferente daquela que defendia publicamente há anos. A tensão cresceu quando surgiram relatos de que Zezé havia passado a noite em outro quarto. Alguns funcionários afirmaram ter visto ele levar cobertores e itens pessoais para o quarto de hóspedes. Outros disseram que a porta do quarto do casal permaneceu fechada o dia inteiro. Pequenos gestos, mas que diziam mais do que qualquer declaração. Graciele, por sua vez, tentava manter a calma pelos stories, fazendo publicações falando de verdade, de fé, de perseverança. Mas quem estava perto via o desespero silencioso. Mãos tremendo, olhos vermelhos, voz embargada quando o assunto voltava ao marido. Ela sabia que o problema não era apenas o público, era o coração de Zezé. Nos bastidores, amigos comentavam que ele estava, pela primeira vez, cogitando seriamente uma separação. Não por causa do julgamento da internet, mas pelo impacto emocional que aquelas conversas tiveram sobre ele. Para Zezé, era impossível ignorar o que tinha lido. E, pior ainda, impossível esquecer. A crise que se instalou entre eles não tinha forma, nem barulho, nem roteiro. Era um abismo crescente, feito de silêncio, de olhares evitados, de portas fechadas e de mágoas que ainda nem haviam sido ditas em voz alta. Mas todos ali sabiam que, desde aquela madrugada, o casamento já não era mais o mesmo e talvez nunca voltasse a ser. E assim, enquanto o mundo discutia o escândalo nas redes sociais, a verdadeira tempestade acontecia dentro de casa. Longe das câmeras, longe dos comentários, longe dos likes. Uma crise que não podia ser resolvida com notas públicas ou vídeos explicativos. Uma crise que naquele momento parecia definitiva. Nos dias seguintes ao vazamento, a vida digital de Graciele Lacerda se transformou em um campo minado. Contratos começaram a ser suspensos, marcas pediram posicionamentos imediatos e algumas romperam relações sem sequer esperar qualquer explicação. O engajamento despencou, seguidores desapareceram aos milhares e cada postagem dela era recebida com uma enxurrada de críticas, ironias e cobranças. A reputação que ela levou anos para construir se desfazia diante dos olhos do público, e rapidamente. Enquanto isso, páginas de notícias continuavam publicando atualizações a cada nova descoberta. Comparações surgiam, vídeos antigos eram revisitados
Entrevistas com trechos aparentemente incoerentes eram repostadas para reforçar a narrativa de manipulação. Graciele tentava explicar, dizendo que os prints eram antigos e estavam fora de contexto, mas a opinião pública estava consolidada. Ninguém estava disposto a ouvi-la. O dano já estava feito e cada tentativa de defesa parecia piorar a situação. Zilo Godoy, ao contrário, vivia um momento de ascensão inesperada. Sua postura elegante, discreta e firme durante a crise fez com que ela se tornasse símbolo de dignidade e força. O público a exaltava, elogiava sua maturidade, resgatava trechos de entrevistas antigas para reforçar sua imagem de mulher resiliente. A cada dia, mais pessoas se solidarizavam com ela, criando um contraste ainda maior com a queda de Graciele. Quanto a Zezé de Camargo, o impacto emocional continuava evidente. Ele evitava aparecer publicamente, evitava falar sobre o assunto e, em alguns momentos, evitava até permanecer no mesmo ambiente que Graciele. Pessoas próximas afirmavam que ele estava mais introspectivo, refletindo profundamente sobre tudo o que havia acontecido e reconsiderando aspectos importantes da própria vida. Seu silêncio era um sinal claro de que a ferida era profunda. A convivência entre o casal se tornou fria, rígida e distante. Pequenos gestos, como o silêncio durante o café da manhã ou a ausência de conversas à noite, revelavam um abismo cada vez maior. Nada era dito, mas tudo era sentido. Funcionários perceberam a tensão constante, o clima pesado nos corredores e a sensação de que qualquer palavra inadequada poderia desencadear uma explosão emocional. A esfera profissional também sofreu abalos. Convites começaram a diminuir, projetos foram adiados e o nome de Graciele passou a ser associado à polêmica em vez de lifestyle. Para muitas empresas, o risco reputacional era grande demais. A imagem dela, antes sinônimo de organização, disciplina e estética impecável, agora carregava um rótulo difícil de remover. O de alguém que perdeu o controle da própria narrativa. Nos grupos de fãs, discussões intensas surgiam diariamente. Muitos defendiam Zezé, dizendo que ele merecia respeito e apoio. Outros exigiam uma resposta clara sobre o futuro do casal. A pressão aumentava-se a cada dia. Todos queriam saber se aquela crise terminaria em separação ou se haveria algum tipo de reconciliação, algo que, naquele momento, parecia improvável. Em paralelo, antigos conhecidos começaram a dar entrevistas indiretas, reforçando que o vazamento dos prints não era uma surpresa total para alguns. Comentários sobre comportamentos antigos começaram a aparecer, criando ainda mais dúvidas sobre a autenticidade de quem Graciele sempre disse ser. A narrativa se tornava mais pesada, mais complexa e mais difícil de controlar. A incerteza se instalou como uma névoa espessa. Nada estava resolvido, nada parecia perto do fim. O escândalo não era apenas um capítulo turbulento, era uma cicatriz que provavelmente mudaria para sempre a dinâmica entre Graciele, Zezé e todo o universo que o cercava. A sensação geral era a de que algo havia sido quebrado de forma irreversível. E, no fim, restou apenas uma verdade incontestável. Quando o passado ressurge, ele não pergunta se alguém está preparado. Ele apenas aparece e cobra. E a queda de Graciele Lacerda mostrava isso com perfeição. Nem a imagem mais polida, nem a estratégia mais cuidadosa, nem o controle mais rígido conseguem resistir ao peso esmagador da verdade exposta. A história, longe de terminar, apenas abria espaço para um desfecho ainda desconhecido. A queda de Graciele Lacerda expôs algo que vai muito além de prints antigos ou brigas de bastidores. Revelou como a verdade, quando finalmente encontra um caminho para emergir, é capaz de desmontar até mesmo as estruturas mais sólidas de imagem, narrativa e controle. Nada do que aconteceu pode ser apagado. Nada pode ser revertido. O vínculo emocional entre ela e Zezé de Camargo, agora fragilizado, permanece suspenso entre mágoas silenciosas
e respostas que talvez nunca cheguem. E enquanto isso, o público observa cada novo movimento, cada nova palavra, cada silêncio prolongado, como quem acompanha o desfecho de um drama que ainda não terminou. Zilu, por outro lado, reafirmou sua força ao lidar com tudo de forma serena e elegante, sem ataques, sem provocações, sem a necessidade de se justificar. O apoio que ela recebeu reafirma algo que o tempo sempre prova. Caráter não precisa ser defendido. Ele se sustenta sozinho. Já Graciele enfrenta uma reconstrução quase impossível, tentando se recuperar de um impacto que abalou sua credibilidade, sua carreira e até a confiança dentro da própria casa. E agora eu quero saber de você. De qual cidade e estado você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo. Sua participação é muito importante. E se você quiser mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. O próximo capítulo pode estar bem mais perto do que você imagina.